Oi, meu nome é Rosiane e o vídeo de hoje é a pergunta de $1 milhão. Na verdade, eu acho que é uma das perguntas, em primeiro lugar, a pergunta que eu mais recebo é qual fio eu consigo substituir, se eu posso usar tal fio, se pode, de alguma forma mudar o fio da receita que eu estou ensinando para vocês. E a outra pergunta que eu mais recebo é quanto cobrar. E aí, gente, nesse vídeo eu quero trazer um pouquinho para vocês, a respeito de uma informação mais técnica de como fazer esse cálculo, como saber como cobrar mesmo. E eu vou falar um pouquinho da minha opinião a respeito disso. Pode ser um pouco polêmica, mas eu vou falar. Então, se você já gostou e quer acompanhar o vídeo de hoje, clica em gostei. Também compartilha com a sua amiga tricoteira e empreendedora. Então vamos conversar sobre quanto cobrar no tricô, no trabalho artesanal de uma forma geral. Bom, antes de eu entrar um pouquinho na parte mais técnica sobre como calcular mesmo o custo de uma peça que foi desenvolvida, quero falar um pouquinho sobre a nossa cultura, como eu vejo hoje a nossa cultura. O trabalho manual, como ele é visto hoje? Quando a gente para olhar pessoas artesãs que fazem trabalhos manuais com fios, vou falar mais de fio porque eu sei que tem outras áreas que são majoritariamente masculinas. Mas no fio, com fios, com agulhas, normalmente são mulheres. Em alguns casos, mulheres que aprenderam com a sua mãe, com as suas avós e que vêm trazendo isso como uma renda extra, não necessariamente como um sustento, Em alguns casos é só para ter um dinheirinho a mais ali no final do mês. Então, isso é uma coisa que eu observo culturalmente. E tem as pessoas que são empreendedoras, que trabalham com isso, que produzem, e aí elas precisam fazer justamente esse cálculo, E eu sinto que tem essa diferenciação. É muito comum, às vezes na vizinhança ter uma pessoa que tricota ou que faz um crochê e que pega uma encomenda de uma coisa pequena. Às vezes a pessoa oferece o fio e ela faz de graça porque ela tem um tempo livre, às vezes é aposentada. Então, assim, a verdade é que o artesanato, ele se confunde muito na parte de empreender porque ele é também um hobby. Então eu acredito que é uma barreira, principalmente que as pessoas que trabalham profissionalmente com artes manuais, elas enfrentam, porque muitas pessoas fazem isso como um hobby e às vezes não querem nem cobrar, porque aquilo é uma coisa que traz prazer para ela de fazer. E ela não está errada, Ela pode fazer, mas de alguma forma traz essa desigualdade, entre a pessoa que é profissional e a pessoa que tem isso como um hobby. Dito isso, a minha visão é que é uma coisa que não vai mudar de um dia para a noite, é uma coisa, como eu falei, ela é cultural, ela está na nossa sociedade, então vão passar gerações e ainda vão ter pessoas que vão trabalhar dessa forma, que não vão necessariamente cobrar por uma peça, ou vai cobrar um valor mais simbólico e não necessariamente um valor justo. E sim, essas pessoas elas não vão ter muito um mercado, vamos dizer assim. Ela não vai ser uma pessoa... a forma dela de trabalhar é diferente. E aí agora, agora eu quero falar com as pessoas que querem trabalhar profissionalmente com artes manuais, de fios e agulhas, vamos dizer assim. E aí eu vou falar não só de tricô, como também de crochê, porque eu sinto que existe uma diferença grande entre as duas técnicas, não somente no fazer, mas principalmente no tempo de execução. Eu acredito que o tricô você tem um rendimento maior no fazer manual e no tricô nem tanto. No tricô você gasta um tempo maior para fazer uma peça. E aí isso tem a ver com
o tamanho da agulha, a quantidade de pontos, forma de trabalhar, a trama é diferente, né, do tricô e do crochê. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal para quem não sabe diferenciar. Vou deixar aqui no card um vídeo que eu falo sobre a diferença entre tricô e crochê. Mas basicamente o crochê, ele rende mais. Então você, por exemplo, uma pessoa habilidosa em crochê, consegue fazer uma peça equivalente ao tricô em um tempo menor, tá? E aí agora vamos falar um pouquinho sobre... Também tem uma diferença que no tricô existe o tricô de máquina. Então, e aí falando um pouquinho agora de revolução industrial, né? Culturalmente também, isso eu sinto que tá mudando de uns anos para cá. Mas culturalmente, depois da Revolução Industrial e dessa industrialização de tudo, né? A gente tem percebido o que acontece, o que é natural, o que a gente aprende é que o que é da máquina é melhor, né? Tem mais qualidade, vai ser mais uniforme, tanto que assim, eu já recebi às vezes elogio em peças de tricô minha, falando, nossa, parece um tricô de máquina. E esse eu não considero um elogio, porque eu tenho muito orgulho de ter feito cada pontinho da minha blusa que eu estou usando, por exemplo, e uma máquina seria capaz de fazer essa blusa, mas eu valorizo muito, né? Acho que a valorização do trabalho manual tem tido um pouco dessa virada, mas ainda existem pessoas que têm a visão de que o da máquina vai ter melhor, vai ser, e com certeza mais barato, isso é fato, porque a máquina ela vai fazer mais rápido, né? Uma carreira inteira, às vezes numa máquina que é questão de segundos, e pra gente talvez fazer determinada carreira a gente vai gastar pelo menos uns 15 minutos, 10 minutos, depende muito do tamanho da peça, né? Mas às vezes um minuto para 10 segundos para um minuto é muita diferença, né? Se a gente for pensar em tempo. Então eu sinto que a gente vem de uma cultura de valorizar o que é feito na máquina, não valorizar tanto o que é manual e, consequentemente, vai existir uma diferença de preço, porque o manual é mais lento, né? Então, agora, para falar um pouquinho de forma mais objetiva, dado todo esse contexto e a minha opinião a respeito disso, vamos falar um pouquinho sobre quanto cobrar. Depois eu vou dar umas dicas de que, na minha opinião, o que é legal de se fazer no tricô para vender. Uma opinião mais pessoal também. Mas vamos falar agora sobre custos. Primeira coisa é você, obviamente, precisa colocar o custo do seu material. E o custo do material, gente, não é só o fio. Se você for pensar, você teve um investimento de comprar uma agulha. Se a sua agulha quebrar, claro que você não vai colocar exatamente o preço de uma agulha em todas as peças que você fizer, mas você precisa colocar uma margenzinha, além do custo do material de fio, de material de acabamento, precisa também colocar uma quantidadezinha ali para você poder depois, no final, se precisar, num acúmulo, né, vamos dizer assim, no acumulado do trabalho, se alguma agulha sua quebrar, por exemplo, você ter um dinheiro para substituir, que é a sua ferramenta de trabalho. Então, o primeiro custo que você tem no desenvolvimento de uma peça é o material. Segundo custo são custos fixos. O que significa isso? São custos que você vai ter mensalmente, semanalmente, e aí varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, você tem um custo talvez de internet para responder as pessoas. Por mais que a internet seja da sua casa, você precisa incluir nessa conta pelo menos uma parcela dessa internet que você usa, se você trabalha de casa, é claro. Outro custo é luz elétrica. Você talvez precisa trabalhar à noite e a luz está acesa. Alguns, tô só jogando alguns itens, mas tem outras coisas. Mas considerar esses custos fixos e também fracionar, considerando que você vai vender mais de uma peça no mês e tudo mais. Último custo que você tem é o custo da sua hora de trabalho. E aí é muito comum na internet existe esse cálculo de quanto você quer ganhar no final do mês, quanto você quer que seja o seu lucro. Aí vou fazer uma continha básica aqui que eu fiz para vocês. Vamos imaginar que você quer
R$ 2.000 de lucro, considerando que você vai trabalhar 8 horas por dia, 5 dias na semana, 40 horas semanais, você vai precisar, a sua hora seria em torno de R$ 12,50. Então, a partir disso, quando você começar a sua peça, você vai cronometrar, vai colocar num relógio quanto tempo, claro assim, depois de um tempo você já decora, né, quanto tempo leva para fazer as coisas. Mas vai contar quanto tempo você gastou para aquela peça e aí você vai conseguir no final fazer esse cálculo de quantas horas você gastou, quanto custa a sua hora e chegar no resultado final. E aí, eu simulei aqui, por exemplo, se a gente fizer um cachecol e esse cachecol gastou 2 novelos, cada novelo foi R$ 23 e eu coloquei só o preço do novelo mesmo. A gente levou 8 horas fazendo esse cachecol. R$ 12,50 a hora, mais um custo fixo eu coloquei de R$ 10, daria R$ 156 o cachecol. E esse foi um cálculo bem básico que eu fiz, e eu joguei 8 horas porque acho que é o tempo que eu levaria fazendo um cachecol, não 8 horas 100% ali parada, mas considerando um dia de trabalho, eu faria um cachecol em um dia. E aí a pergunta é, dada a realidade, dado onde nós estamos, a pergunta é se as pessoas pagariam por R$ 156 em um cachecol. E aí uma opinião pessoal, polêmica, é que não. As pessoas não vão pagar porque ela consegue numa loja de fast fashion, uma loja de produtos mais acessíveis, comprar ali um cachecol de máquina que vai custar R$ 12, 20, né? Varia, 30, 40, até R$ 50 um cachecol, mas pagar R$ 150 eu não vejo uma pessoa pagando. E aí o que normalmente as pessoas fazem, né? As pessoas que... Desculpa, gente, eu vou generalizar um pouco, porque eu sei que tem pessoas que às vezes fazem isso, eu sei que não é a maioria, mas tem pessoas que elas abaixam o preço. Elas falam, gastei 40 de material, vou colocar 60, porque com R$ 60 eu tenho mais chance de vender. E esse é um pensamento que, na minha opinião, ele é muito errado e é aí que o trabalho manual fica desvalorizado, porque você está jogando o seu valor muito para baixo. Então, depois fala assim, poxa, eu não estou tendo lucro, mas é porque o seu valor está errado, você jogou o valor para baixo. E aí, entra na dica que eu quero dar para vocês, que têm interesse ou que já são empreendedores. A gente precisa pensar o que as pessoas buscam num trabalho manual. Ela quer ver um cachecol igual os que tem na loja? Não. Ela quer uma coisa diferente. Então, eu acredito que o mais legal, a forma de você fazer o seu produto ser mais atrativo é trazendo coisas diferentes, é fazendo coisas que você não vai encontrar numa loja. Aí seja blusa, gorro, não vai encontrar. Chale, por exemplo, é uma coisa que não é muito comum, então para pessoas que gostam de chale, mas entra naquela conta, tem que fazer a conta direitinho da sua hora, que fazer um chale é mais demorado. Mas então, basicamente eu acho que é isso. Não basta você fazer o tricô e depois calcular a sua hora. Você precisa escolher muito bem o tipo de tricô que você quer tecer. Qual tricô que você quer apresentar manualmente, vamos dizer assim. Um que não vai concorrer diretamente com o da loja, que vai ser feito na máquina e vai ser muito mais barato. Bom, é um tema, na verdade, até muito extenso, né? Falar sobre a valorização do trabalho é um assunto muito delicado, porque entra em muitas áreas diferentes, em classes sociais diferentes, mas eu quis trazer aqui um pouquinho, né, do meu ponto de vista e um pouquinho de uma opinião mais pessoal mesmo.
Espero que tenha sido um vídeo que ajude a você empreendedora e também ajude a pessoa que talvez está fazendo isso como um hobby, que ela também enxergue que de alguma forma isso pode prejudicar a pessoa que trabalha profissionalmente, porque o valor, né, o preço das peças manuais vai ser muito discrepante. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa nos comentários sua opinião. Se não concorda, se discorda, tudo bem, pode dar joinha para baixo, porque é um assunto polêmico mesmo. Beijo para vocês e até o próximo vídeo.